Amém. Amém. Eu vou ler aqui. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra pastagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, você vê que porta, né, representa o Shabat, né? Ou seja, o Shabat. Shabat é a letra Dalet, que representa porta, né? Então, o Shabat é conhecido como o quarto mandamento, certo? Então, a porta é o Shabat. Então, o pastor que entra pelo Shabat, né? Esse, né? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, aquele que está pregando o Shabat, está guardando o Shabat, tá? E lembre-se, Shabat é descanso, tá? Então, Shabat sendo descanso, e a gente entendendo isso, vai muito além de o Shabat semanal, o sétimo dia, né? Se Shabat é descanso, se Shabat é o descanso, então você veja, o Rosh Hodesh é uma porta, né? Os 4 sétimos dias do mês são portas. Hoje, por exemplo, é Pentecoste. Hoje é Shabat também, tá entendendo? Então você veja, né, o quanto é importante essa questão da porta, que é o descanso do eterno, o Shabat. Ou seja, o pastor é aquele que guarda as festas do eterno, assim como Noé guardou, como Enoque guardou, como Adão guardou, como Noé guardou Sem, né, Eber, ali Abraão, Isaac, Jacó, e todos eles guardaram as festas do Eterno. Por isso, eles não comiam carne sufocada, carne com sangue, né? Então, isso é muito importante. Olha o que ele está falando aqui. Aquele que entra pelo descanso é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama cada um das ovelhas pelo seu nome e as guia para fora. Ou seja, elas estão no aprisco e aí ele chama para fora. Se a gente parar para prestar atenção, o que é chamar para fora do aprisco? Chamar para o quê? Ir se alimentar. E chamar para fora é justamente eclesia. Eclesia é chamar para fora, que é o quê? A palavra igreja. Só que eles estão pegando a palavra igreja e botando as pessoas dentro de um aprisco, né? Ou seja, dentro de um templo de 4 paredes, ou colocando as pessoas ali, arrebanhando elas na parede, né? Ali no templo, aquela idolatria ao templo, né? Quando Yeshua chama para fora, né? Saiam, vamos para fora, vamos para o campo comer, se alimentar da comida pura, original, aquilo que o Eterno criou para nós comermos. Que para as ovelhas é o quê? O capim, né? Para nós é a palavra dele, pura palavra do Eterno, né? E o interessante é que eu estava vendo um estudo essa semana, né? Eu estava estudando sobre ovelhas e eu vi que ovelhas elas são cegas, né? Praticamente míopes, mas ela tem uma visão periférica boa, ela consegue ver do lado dela, ela só não vê enxergar para frente, ela só não enxerga bem para frente, mas os lados ela consegue ver bem a percepção e atrás dela também, né? Aí eu até comparei com a mulher de Ló, né? A mulher de Ló, o anjo diz, ó, suba, vão embora e não volte, não olhe para trás, né? E a mulher de Ló, ao subir, vendo a montanha, ficou pensando nas coisas que ela ia perder para trás. E ela tinha filhas, noras, genros, netos, provavelmente, e assim vai, né? E ela, quando olha para trás, né? Que ela vê o perigo, ela olha para trás, lá Sodoma e Gomorra sendo destruída, ela vira ali uma pedra de sal, né? Ou seja, uma árvore petrificada, até como a irmã Cidália viu no sonho, né? Que qualquer um que quebre esse mandamento lá, ali, e estava até falando de masturbação, tá? Então, o Eterno avisou a ela, ó, se você tivesse feito
você teria sido petrificado e só ia despetrificar no dia do juízo, para ouvir a sentença, né? Semelhante ao que está na Bíblia, né? Então, o Eterno avisou a ela e ela avisou a congregação, né? Para quê? Para alguns irmãos aí não se perder nisso. Mas vamos voltar ao texto. Então, você veja que aquele que chama aquele pastor, qual é o verdadeiro pastor? É aquele que está guardando os mandamentos, está ensinando a guardar os mandamentos, está guardando as festas, está ensinando a guardar as festas. Esse é o pastor, né? E aí o porteiro abre a porta do aprisco e o pastor chama cada ovelha, né? Porque elas são cegas, elas não sabem para onde ir, elas não têm orientação, elas precisam de um guia. Aí o pastor chama cada um pelo seu nome: Pedro, José, Mateus, Tiago, né? Então o pastor Yeshua chama cada um ali dos discípulos e ele sai de dentro, né? Ali do farisaísmo, né? Muitas vezes do zelotes, né? Tinha alguns no grupo dos zelotes, outros no fariseus, outros nos saduceus, né? E aí todos saíram daqueles apriscos, né? Se eu não me engano, era 4 partidos lá, né? Representando 4, representa o mundo, e Yeshua chama as pessoas desses 4 partidos, chama as pessoas do mundo para ir com ele e se alimentar da verdadeira palavra de Deus, né? Ou seja, desintoxicar daquilo. E Yeshua vai na frente como um pastor e tem aquele pasto lá, tem grama, mas também tem erva daninha, né? E ele vai lá e retira as ervas daninhas, né? Para que as ovelhas não se intoxiquem, né? E elas se intoxicando, elas ficam, cria remela nos olhos, ficam mais cegas do que são, né? E doentes, com manchas na pele, ou seja, lepra, né? Quando o sol bate, que aí aparecem os pecados delas, né? Ou seja, aquilo que ela está comendo representa a palavra que a igreja hoje coloca. Ela dá pasto, que é o capim, o que alimenta as ovelhas, mas também da erva daninha, que é o pecado, né? Ó, Jesus veio, cumpriu, tu não precisa cumprir. Jesus cumpriu tudo. Pode comer porco, pode quebrar as festas, guarda o domingo, pode brincar São João, mas volte para a igreja e dê o dízimo, pode ir para o carnaval, mas volte para a igreja na quarta-feira de cinza, passa cinza na cabeça. Ou seja, então as ovelhas comem a palavra de Deus, mas também comem erva daninha, né? E quando elas vão orar e se deparam diante do Eterno, diante da luz do Eterno, né? A toxina do pecado, ela está no corpo, ela entra em ação e aí as ovelhas ficam mais cegas do que eram e com lepra na pele, né? E o interessante é que o remédio né, a palavra de Deus, sair do sol, sair da presença do Eterno, passar um tempo na sombra, né, para não estar levando sol, e voltar a comer a grama verdadeira, alimento, não erva daninha, né? Então, a palavra de Deus. E isso vai fazer com que elas se curem, tire a cegueira dos olhos dela, que tire a lepra da face dela, e aí ela pode novamente voltar para o sol e não ter problema nenhum, né? É muito interessante essa parte, né? Eu me acordei cedo um dia e vi um vídeo, um rapaz falando sobre essa questão das ovelhas, e aí eu me lembrei de Yeshua desse texto, né? E achei muito interessante, que bate bem com aquele vídeo que eu fiz sobre o pastor de porcos, né? Ou seja, tem pastor de porcos que leva os porcos para comer grama também, que porco come grama, porco come carne, porco come tudo. O que botar na frente, porco come, né? Então, você vê que tem pastores que levam porcos também para pastar, né? E o porco come erva daninha e não tem problema nenhum para ele. Ele come grama, não tem problema. Come erva daninha, não tem problema. Come carne podre, não tem problema. Para o porco, tudo tá bom. Mas para o servo verdadeiro do Eterno, não pode comer. As ovelhas que são branquinhas, puras, elas não podem comer. Se elas comerem, elas ficam doentes. Mas os porcos não. Então você vê, tem pastores que não ensinam a diferença entre o santo e o profano, não ensina a diferença do puro e do impuro. O próprio Eterno fala isso lá em Oséias, né? Que os pastores não ensinam a diferença do que é a palavra de Deus e do que é paganismo, do que é pecado. E hoje na igreja está misturado a obedecer a Deus com o pecado, tá? Tudo misturado, né?
E aí as pessoas buscando a Deus, muitas vezes, sai do candomblé, né, buscando a Jesus, e quando entra dentro da igreja, o pessoal lá diz que eles podem comer porco como comia no candomblé, pode quebrar o shabat como quebrava no candomblé. Então, qual é a diferença? Né? Ou seja, ele só saiu de um aprisco e entrou em outro. Né? E Yeshua é aquele que tira de dentro do aprisco. Yeshua tira de dentro do judaísmo, Yeshua tira de dentro do cristianismo, tira de dentro do protestantismo e catolicismo, porque cristianismo está envolvido essas duas, está a mesa branca lá, né, o espiritismo, tira de dentro do candomblé, e Yeshua tira de dentro dos apriscos e leva para fora, eclesia, retirar para fora, e para a congregação que fica a tenda ali no meio, né, e todos ao redor dela, que é Yeshua, ok? Bem, continuando, versículo 4 do capítulo 10 de João. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, né, as que não pertencem vão ficar lá dentro do aprisco. Ele chamou, chega assim, Arlindo, vem-te embora, Arlindo, né? Se Arlindo não vir, ele vai ficar no aprisco, e Yeshua não vai pegar ele e arrastar ele pela orelha à força, não. Entendeu? Vem não, tô indo, viu? Tchau, Arlindo, né? Entendeu? Aí Arlindo se desespera, sai correndo. Não, 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 me deixa não, me esquece não, né? Ou seja, depois de conduzir para fora as que lhe pertencem. E quem são as que lhe pertencem? A que escuta a sua voz. Aquele que escuta a verdade vai até Yeshua. Não é o que ele disse? Aqueles que escutam a verdade vêm até mim, né? Tem uma passagem que Yeshua diz, ó, todos aqueles que o Pai trouxe a mim, todos aqueles que escutam a palavra de Deus, que são tementes a Deus, que guardam os mandamentos, vêm até mim, né? Se eu não me engano, João, capítulo 6, versículo 45. Eu estava estudando isso também essa semana, e eu achei extraordinário. Eu vou pegar, eu estava preparando para fazer um vídeo, mas aqui já estou lendo, já estou falando tudo aquilo que eu estava planejando fazer, né? E é muito interessante, é extraordinário aqui a palavra e o que Yeshua faz na nossa vida, né? Depois de conduzir para fora aqueles que lhe pertencem, vai adiante delas. Olha aqui o pastor para procurar as ervas daninhas. Ele vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhece a sua voz. E o que é a voz? Ele chamou, Levítico. Só que eles traduzem como Levítico, a gente não entende o que quer dizer o livro de Levítico. Mas o livro de Levítico é: o Eterno está te chamando. Como é que o Eterno está te chamando? Ele está dizendo, ó, cumpra isso, isso, isso e isso. Se você lê Levítico, escuta, entende e pratica, você ouviu a voz do Eterno e passou a praticar. Você ouviu e entendeu. Mas se você ouviu e não pratica, é igual às pessoas do mundo. Não está fazendo a vontade de Deus. Então você não ouviu igual o povo do mundo não ouviu. Porque qual é a diferença de você ter lido o Levítico e não ter colocado em prática? O povo do mundo também não está praticando, né? Mas pelo menos o povo do mundo é inocente num ponto. Eles não conhecem Levítico nem leram. Tu leu, conhece Levítico e não está praticando. E isso torna você 2 vezes mais culpado do que as pessoas do mundo, né? Você não é mais um pecador inocente. Você tem consciência de que é pecador, né? Se você não pratica, é porque você provavelmente é um desses aqui que ele fala aqui, ó. Depois de quando... Não, aqui, ó. Ele chama cada um das ovelhas pelo nome e guia para fora da porta. Não, peraí, rapidinho. 2 minutos, tá? E ele chama as ovelhas que têm nome. Depois de conduzir todas elas, é que ele fala assim: chama as que lhe pertencem. 2 minutos, tá? Pronto, aqui. E depois de conduzir para fora, ou seja, retirar das religiões, todas as que lhe pertencem,
vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Então, quais são as que pertencem a Yeshua? Aquelas que reconhecem a voz dele. E qual é a voz dele? É o chamado Levítico. Aquele que escuta Levítico e pratica, esse é o que ouviu a voz de Yeshua. Esse é o que escutou o chamado do Eterno de Israel, o rei que vai durar para todo sempre, vai reinar para todo sempre, né? E ele tem um Deus, e esse Deus chama-se Yahweh. E ele cumpre tudo que o Deus manda e exige que todos os servos dele, ele como rei, e todos como servos, súditos, cumpram também a lei que o pai dele deu a ele. O reino é dele, tem que ser a regra dele. Qual é a regra dele? A regra do Deus dele, do pai dele, Yahweh Tsevaot, ou seja, Levítico, Deuteronômio, Gênesis, Números, né? Então, tudo que a gente vem batendo, pelo menos há 5 anos, nós estamos martelando, sempre no mesmo ponto. Torá, né? Torá vai te salvar? Não. O que te salva é obedecer a Deus. E o que é que Deus mandou? Torá. Então, no final do ponto aí, a Torá intermedia você é intermediadora entre você e Deus, é o que vai te salvar, porque Deus manda você cumprir Torá, né? E Yeshua é a Torá, então ele é intermediador entre Deus e os homens, e tudo quanto aquilo que nós já falamos, e os midrash que nós fizemos, né? Aqueles que são do Eterno, estão ouvindo todo dia, entendem cada palavra que nós estamos falando aqui, tá? Continuando. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. O que é que Yeshua está dizendo aqui? Bem, se tu não está guardando o mandamento, se tu não está pregando, quando você vê o Mashiach, você vai reconhecer ele, né? Olha, quantos cristãos aí vão ver Jesus, né? Como toda vez que ele sonha com Jesus sem barba, cabelo grande e liso, branquinho, né? De olhos azuis. Mas quando Yeshua vir no cavalo, no céu, lá, com a espada fumegante, de 2 gumes, né? A espada fumegante na língua dele, e ele vir no cavalo branco, ele vai ser galego, do cabelo liso, olhos azuis, sem barba, né? Com uma toga branca e uma faixa vermelha, como os romanos se vestiam? Provavelmente não, né? A gente sabe que ele era israelita, então ele vai vir com um barbão, né? Ele vai ter os olhos escuros, a pele escura, o cabelo provavelmente não é um cabelo liso, é um cabelo pichain, né? Porque ele era lá do Oriente Médio, lembre-se, Oriente Médio, né? Então, eles vão olhar para Yeshua, eles vão reconhecer o pastor? Não vão reconhecer, principalmente porque não guarda a Torá. Então, quando eles veem Yeshua vindo no céu, o que é que eles vão fazer? Eles vão correr para debaixo das montanhas, vão se esconder em caverna e vão gritar: caia sobre nós, para que não venhamos a ver a ira do Cordeiro, né? Ou seja, porque Yeshua vem para resolver o problema, né? Todos aqueles, como semelhante na época de Noé, que não obedeceram o mandamento, o que foi que aconteceu com eles? Veio o dilúvio e matou a todos, né? Só que agora não vai ser com água, vai ser com fogo. Vai ser muito mais terrível do que com água, né? Então, quando eles verem Yeshua, eles não vão conhecê-lo. E Yeshua da mesma forma, porque você vê Yeshua lá, o pessoal chega para ele e diz: Senhor, Senhor, curamos em teu nome, profetizamos. Aí Yeshua diz a eles o quê? Eu não vos conheço. Quando diz não vos conheço, é o quê? Uma pessoa estranha. Eles ficam falando de Yeshua, falando Jesus para lá, Jesus para cá, preguem Jesus, mas Jesus não conhece eles. Por quê? Afaste-se de mim, vocês que não praticam a Torá. Se tivesse escrito assim na Bíblia, traduzida, todo mundo ia entender que tinha que guardar o mandamento. Mas eles traduziram como o quê? Iniquidade. Para quê? Para esconder a verdade de você. Sabe que você não tem tempo, está pagando boleto, energia, levando o menino para a escola, trazendo. Você não tem tempo de parar a Bíblia para traduzir do português para o grego, do grego para o hebraico, do hebraico para entender o que é Torá, porque quando você traduzir para o hebraico ainda está Torá. Aí você vai dizer, o que é Torá? Tem que procurar o que é Torá, né? Ou seja, Torá em hebraico, instrução. Ah, eu entendi, instrução. Que instrução?
Então, veja que trabalho dá você ir buscar a verdade do que Yeshua está falando. Não é brincadeira. O inimigo sabe que você não tem tempo para isso e nem vai abandonar, vamos dizer, a Netflix. Você não vai abandonar a praia final de semana para ir buscar isso. Né? Então o inimigo conta com isso, o inimigo conta de lhe dar um emprego melhor, de você ganhar dinheiro, de colocar uma pessoa corrupta lá para você se corromper e ganhar mais dinheiro. O inimigo está preocupado com isso, que você continue pecando, comendo carne sufocada, tudo. Você não busca a verdade. Quando Yeshua vir naquele dia, você não vai conhecer. E sabe o que é que você vai fazer? Correr dele. Por quê? Porque você não o conhece. Né? Da mesma forma, Yeshua disse, ó, tu não me conhece e corre de mim, tá bom, então também não te conheço não. Se tu me negar diante do Pai, eu também te negarei, né? Então, é isso aí que Yeshua quer mostrar com essa questão aqui do versículo 5. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ou seja, Yeshua vai ser estranho para essa geração que não quer obedecer Torá. Né? Eles não vão acreditar no que eles vão ver. Por quê? Porque o Yeshua que foi pregado, ou seja, o libertador deles, o Salvador, né? O nosso Salvador que foi pregado a eles, representa mais o inimigo do que o verdadeiro Filho de Deus que veio para libertar eles. E eles vão conhecer o inimigo, mas não vão conhecer Yeshua. E por isso muitos, quando o anticristo se apresentar, eles vão seguir o anticristo. Né? Se possível fosse, as coisas que o anticristo vai fazer, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Mas por que não vai enganar? Porque os eleitos conhecem a verdade. Quando vê o anticristo, aí todo mundo passando fome, o anticristo dando latinha de feijoada para comer, o pessoal vai olhar, epa, esse não segue a Deus. Esse homem não é temente a Deus. Semelhante aos fariseus. Os fariseus, Jesus foi curar no sábado, ele dizia, ó, esse homem com certeza não teme a Deus, porque ele quebra o Shabat, né? Só que você vê que o entendimento de guardar o Shabat dos fariseus é que estava errado. Yeshua guardava o Shabat e estava trabalhando para o Pai, né? Mas hoje nós vamos entender, a gente sabe de Torá, ó, nós tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, lá nós temos o Novo Testamento, a Torá, os Salmos, nós temos toda a Bíblia que a gente conhece hoje. Os fariseus não tinham o Novo Testamento. Para eles ver o Novo Testamento e comparar com a Torá e saber o que eles estavam vivendo ali. Nós temos, né? Nós não vamos ter desculpa para isso, não. Né? Quando vê o anticristo quebrando o mandamento e levando pessoas a quebrar, epa, é esse aí o cara que veio no próprio nome dele, né? Que veio pelo próprio nome, porque o próprio Yeshua disse, ó, eu venho, né, no nome do meu Pai, mas vai vir aquele que vem própria honra e nome dele, e a esses vocês vão crer, né? Então, é isso aí, tá? Versículo 5. Vamos continuar. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que ele havia falado. E muitos hoje estão com a Bíblia aí, desde 94, desde 85, desde 60 e alguma coisa, e não consegue compreender o que verdadeiramente Yeshua está falando aqui. Por quê? Porque simplesmente nega a verdade, nega os mandamentos de Deus, ok? Sendo assim, Jesus lhe disse de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, em outra passagem ele diz, eu sou o Senhor do Shabat. Olha que interessante, eu sou o Elohim do Shabat. Ou seja, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Então você veja, olha o que Yeshua também está comparando aqui, né? Ele fala lá em cima que tem um pastor que entra pela porta. Esse é o pastor das ovelhas. Ou seja, que anda no caminho de Yeshua. O que é que Yeshua fazia? Obedecia o Pai. Então, aquele pastor que entra pela porta, ele não está falando dele. Ele está falando de alguém que segue o caminho
dele, Yeshua. Então, você veja que ele está dando a característica, aquele que vive como eu vivia, né? Então, será que Yeshua comia porco? Quantos pastores aí estão comendo porco e liderando pessoas, né? Ou seja, se ele come, o que é que ele está ensinando? A comer, né? Então, é isso que Yeshua está falando. Aquele que entra pelas obras de Yeshua, que cumpre o que Yeshua cumpriu, esse é o pastor das ovelhas, né? E ele diz, ó, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Ou seja, qualquer pessoa que praticar o que eu pratico será salva. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida com plenitude. O interessante aqui nesse versículo 9 é que você vê que ele diz que é a porta, qualquer que passar pela porta, né, será salvo. Né? Isso, em Apocalipse 2:26, que eu sempre falo, ele diz assim, ó, qualquer um que perseverar nas minhas obras até o fim, esse ganhará a coroa, terá autoridade, né? Vai receber o cetro de ferro, que ele diz o quê? Que perseverar nas minhas obras. Ou seja, na minha fé, na minha graça, na minha misericórdia, não, nas minhas obras. Apocalipse 22:12, ele diz, logo venho sem demora como um ladrão. Olha o que ele usa aqui a expressão, que o cara aqui, ele diz que o que vem para roubar, matar e destruir é ladrão. Mas ele diz, ó, eu venho de supetão, tu não vai ver a hora, tu não vai saber a hora que eu venho, não. Né? Em outro texto, ele até diz, ó, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vem, ele se preparava. Né? Ou seja, a gente não sabe, então se prepare. Porque o ladrão pode vir a qualquer hora. No caso ali, Yeshua vai chegar a qualquer hora, né? E ele diz, para dividir o galardão que o meu Pai me deu, cada um segundo a sua fé, misericórdia, graça, não, obras. De novo, obras. Então, Yeshua, quando ele diz, eu sou a porta, quem entrar por essa porta, ele está dizendo, eu sou o caminho que vocês devem andar. As minhas práticas, o que eu faço, que o meu pai mandou, é esse o caminho que vocês têm que fazer. E qualquer um que obedecer o meu pai, como eu obedeço, será salvo. É isso que ele está dizendo aqui, ok? Continuando, versículo 11 do capítulo 10 de João. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. O que ele está dizendo é que tem pastores aí que estão fingindo que são santos, que estão ali para defender a sua vida, que é para te salvar, mas eles não estão salvando, eles estão se condenando e tornando você 2 vezes mais digna do inferno, quando eles ensinam você a quebrar os mandamentos de Deus. E Yeshua também, em outra passagem, ele fala sobre isso, né? Que eles vão até o fim do mundo para conquistar um prosélito, um iniciado. Quando chega lá, eles tornam o iniciado 2 vezes mais digno do inferno do que ele. Continuando o texto. Olha o que o mercenário faz. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, né? Conheço as minhas ovelhas, eu sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço, o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, ali de Jerusalém, a tribo de Judá e Benjamim, né? Ele está falando das 10 tribos do norte, né? Em outro texto ele fala, ele diz assim, ó, eu vim então somente pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas que não sabem dos mandamentos, elas sabem até que são de descendente de Jacó, mas não estão obedecendo, assim como Jacó obedecia, como Isaac obedecia, como Abraão obedecia. Eles estão perdidos. Mas eu vou lá, vou mostrar a verdade. Os que for do Pai vai vir escutar minha voz e vem. Os que não for, vão ficar lá. Né? Ou seja, por quê? Porque Benjamim e Judá conheciam a Torá. Eles tinham a Torá. Quem queria seguir Torá, seguia. Quem não queria, era condenado. Cada um já ali, todo mundo, como eu disse, o cara que lê Levítico, né, e não pratica, é semelhante às pessoas do mundo. Mas as pessoas do mundo, elas estão com menos peso
na vida delas do que quem leu e sabe e não pratica, né? Essa é a questão. O Eterno não vai ver você comendo porco, você leu Levítico e come porco. E o mundo não leu Levítico e come porco. Ele não vai ver do mesmo jeito. Você vai ser muito mais culpado, né? Se você leu, entendeu e não praticou, ok? Então, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui a gente vê Ezequiel 37, né? Que o Yeshua junta as duas varinhas ali e vê Yahudá e Efraim e forma Israel, uma única, né, nação, tá? Por este motivo, lembre-se, uma única nação aqui, lembre-se, está todo mundo na diáspora. Ele não está dizendo que vai unir todo mundo lá em Israel, terra não, tá? Vai unir o povo, tá? E o povo, ele é peregrino nessa terra. Não é importante a localidade, o importante é o povo estar junto num só espírito. E que espírito é esse? Torá, né? Ou seja, se eu guardo Torá de verdade aqui e eu chegar na casa de alguém que guarda Torá de verdade na Rússia, eu não vou ter o mesmo idioma, mas eu sei que na mesa dele não vai ter porco, eu vou poder sentar e comer. Tá entendendo? Essa é a questão. É esse o espírito, a língua e uma só língua que o Eterno vai reconstituir, que ele destruiu lá em Babilônia, né? Babilônia estava todinha num propósito só, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo com o mesmo mandamento, o mesmo propósito de subir no céu e destronar o Eterno, né? Aí o Eterno veio e confundiu todas as línguas e eles se separaram. Agora, né, com uma língua só, que é a Torá, nós vamos chegar até o Eterno e louvar ele. É diferente a Torre de Babel hoje, né? Não é Babel mais, né? É uma torre de Ahavá. É a torre que o Eterno queria que construísse, mas ninguém queria construir lá. Ou os líderes estavam ensinando a construir errado. Quer falar? Uma coisa interessante que você falou aí, sobre a Torre de Babel, né? Babel significa confusão. E tudo que você está falando aí é referido ao que é a Torá. A Torá é uma instrução. Onde não existe instrução, existe o quê? Confusão. Amém. E eu me lembrei agora, você falou, e eu falei até Torre de Amor, né? Mas a Ravá é o oposto de Babel, né? Babel é justamente a Ravá, né? É o oposto do amor, né? Ou seja, o amor do Eterno é os mandamentos, então Babilônia, na verdade, é o oposto, pecado, né? E da confusão. Pecado da confusão e o amor une, né? Isso é extraordinário. Você falou agora, eu me lembrei. A gente fez até um vídeo, você e Isaías falando sobre isso. Foi ter um vídeo extraordinário lá no canal, falando, eu não lembro qual o título, mas é muito bom, né? Eu estava onde? Ainda tenho outras ovelhas, sim, 17. Por esse motivo, o Pai me ama. Aqui, 17. Por esse motivo, o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retorná-la. Ninguém a tira de mim. Antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retorná-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai, mas uma divisão entre os judeus. Ou seja, esse é o poder que eu recebi do meu Pai. E aí os judeus olharam isso e se dividiram de novo, né? Deu confusão lá no meio deles. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus. E muitos deles murmuravam: ele tem um demônio e enlouqueceu, porque vos escutais. Outros ponderavam: essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode, porventura, o demônio abrir os olhos do cego? Olha que interessante. Eu acabei de falar que Yeshua ia chegar no aprisco e abrir a porta, né? E ali tinha várias ovelhas dentro do aprisco. E Yeshua ia falar as palavras da verdade, ia chamar as ovelhas. Vem fulano, vem cicrano, né? E tinha fulano e cicrano que ia, mas tinha outros que não iam. E aqui houve divisão. Você vê logo aqui os fariseus. Um diz, ó, esse homem está cheio de demônio. Esses é o que vão ficar nos apriscos, né? E o outro diz, ó, esse homem, essas palavras não são de alguém que tem demônio. Porventura, um demônio abre os olhos do cego. Então você vê dois tipos de pessoas ali, a divisão. Tinha os fariseus que dizia que ele estava endemoniado, e tinha os fariseus que estão dizendo, ó, esse homem está
abrindo os olhos das ovelhas, está curando a cegueira das ovelhas, né? Então você já vê ali as pessoas que iam seguir Yeshua e os que não iam, né? Sair ali do aprisco e comer pasto verdejante, ok? Continuando aqui, versículo 22, capítulo 10. Naquela ocasião, celebrou-se a festa de dedicação em Jerusalém. Era no inverno. E Jesus caminhava dentro do templo, pelo pórtico de Salomão. A festa de dedicação é que período, hein? Eu não me lembro agora. Dedicação, que é no inverno. É depois de... É Hanukkah, deve ser isso, é dezembro, né? Porque no 7º mês é Yom Kippur, tabernáculo, então é a festa de dedicação, é isso mesmo, porque Hanukkah é justamente a questão das velas lá, que foi colocada que que Antíoco foi lá e fez um sacrifício do porco lá dentro do templo, e eles tiveram que tumbar o templo e purificaram tudo. Amém. É isso mesmo, no inverno, no mês 10. É que eles utilizam essa frase aí para dizer que Yeshua realmente comemorou Hanukkah. Amém. E tá na cara, né? Não tem o que discutir. E... Amém. Glorificado seja o Eterno. Naquela ocasião, celebrou-se a festa de dedicação em Jerusalém. E era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo pelo pórtico de Salomão. Então, os judeus rodeavam Jesus para indagar: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o ungido, ou seja, se és o Messias, dize-nos claramente. Responderam Yeshua: eu já vos disse, e vós não acreditais. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunha a meu favor. Lembrando que o nome dele é Yahoshua, né? Salvação de Yahô. Mas vós não creis, vocês não creram, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha de novo, né? Você vê ele falando sobre isso. Eu acho que é essa passagem agora. Meu Pai, que as me deu, que deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancar da minha mão o de meu Pai. Eu e o meu Pai somos errados, né? Ou seja, estamos no mesmo propósito. Mas eles entenderam que Yeshua estava dizendo que era Deus, né? E aí, se comparando ao Eterno, e aí eles queriam matar Yeshua, né? Por isso. E por isso, uma vez mais, os judeus pregaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus os interrogou: eu tenho vos revelado minhas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vos quereis lapidar-me ou apedrejar-me, né? E os judeus responderam assim: por nenhuma das boas obras nós te lapidaremos, mas sim por blasfêmia. E por quê? Sendo tu um simples homem, te fazes passar por Elohim. E Jesus lhe contestou: não está escrito em nossa lei? Eu disse, sois Elohims, né? Vocês são poderosos. E ele chamou Elohim, aquele a quem veio a palavra de Deus, né? Como, no caso, foi aqui, ele está falando aqui, ó. E ele chamou de Elohim aquele a quem veio a palavra de Deus. Ele está se referindo a Moisés, né? Ou seja, o Eterno deu a Moisés a palavra e ele disse: Moisés, tu vai estar diante de Faraó como Elohim, te farei diante de Faraó como Elohim, poderoso. Ele não disse: eu vou te fazer como um Deus, não. É poderoso, juiz, né? Autoridade, eu te darei autoridade diante de Faraó, né? Como nos dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a este mundo. Tu blasfemas, porque vos declarei: eu sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não creias em mim. Mas se as faço, mesmo que não acredites em mim, crê nas obras, para que
possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aqui tem uma passagem lá em Nicodemos, que Nicodemos diz assim, ó, ninguém consegue fazer o que tu faz, né, as obras que você faz, se o Pai não estiver contigo, né? Isso é interessante, tá? Se eu não me engano, aqui no versículo 39, ele vai falar algo interessante aqui também, que eles mesmos vão reconhecer. Eu vou ler aqui para você ter uma ideia, né? Contudo, uma vez mais, tentaram prendê-lo, mas ele se livrou da mão deles. Sendo assim, novamente Jesus atravessou o Jordão e foi para o lugar onde João habitava no início do seu ministério, e ali ficou. Então muitos vieram até Jesus, exclamando, João não realizou nenhum sinal. Todavia, tudo quanto falou a respeito desse homem era verdade. E naquele povoado, muitos creram em Yahoshua, né? E aqui termina o evangelho, né? Você vê aqui, se eu não me engano, é no capítulo 9, 31. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, 2 minutos. Peço um pouquinho de paciência. É interessante. Olha o que está aqui. 31. É sabido que Deus não ouve pecadores. É o quê? Olha o que está escrito. Isso é os próprios fariseus falando, tá? É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador temente a Deus, né? Porque adorador aqui não existe essa palavra. Lá em grego está temente. Todo temente a Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Olha que interessante. Pecador, ele não escuta, mas quem cumpre o mandamento de Deus, o Eterno escuta. E é justamente essa discussão dos fariseus dizendo, olha, ele está fazendo essas obras que ninguém faz. Foi quando ele curou o cego de nascença. Ele disse, olha, isso que ele está fazendo, só o poder de Deus estando com ele, só o Eterno estando com ele, ele faz, né? É sabido, aí eles vão e exclamam, né? É sabido que Deus não ouve a pecadores. Isso é para a gente também, isso é uma verdade, tá? Ou seja, quer dizer, adianta estar orando em pecado, né? Agora, Arlindo, quando eu era lá atrás, eu não conhecia nem a igreja, eu orava, Deus escutava e fazia. Amém. Porque tu não conhecia o mandamento, mas ele te revelou. E ele não vai olhar para você da mesma forma, não. Ele derramou bênção, derramou graça. Tu pedisse, meu Deus, me explica, me mostra, me dá conhecimento, derrama o teu espírito sobre mim. Quando ele derrama que mostra o mandamento, tu diz, isso aí eu não quero fazer, não. Ele não vai olhar da mesma forma. Quando você não sabia que você orava impuro, você comeu pouco e depois foi orar ao Eterno para dormir e de manhã aconteceu. É uma situação. Você não sabia. O Eterno é misericordioso, retarda o julgamento, perdoa o teu pecado, mas ele não isenta a culpa. Se você sabe que comer carne de porco é pecado, você come e está impuro diante do Eterno. Isso é muito sério. E olha que ele diz, não coma, ele diz, não toque. Se você tocar, você fica impuro. Tá entendendo? É essa a questão. Imagina comer, né? Então, você tem que entender. A techuvá, quando você começou, você sabia de poucos mandamentos, mas aqueles mandamentos que você entendia e cumpria, o Eterno via como justiça, semelhante a Abraão. O Eterno disse, Abraão, te levanta daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que foi que Abraão fez? Se levantou e foi. E o que é que está dito lá? E isso lhe foi creditado como justiça. Está entendendo? Ou seja, como a prática. Como ele começou a praticar o que o Eterno mandava. Na tua vida, ele está lá, você não sabia do pouco. Você orava, Deus escutava. Mas quando Deus mostrou, olha, meu filho, agora eu quero que você comece a se purificar. Não coma porco, que é pecado. E você continua comendo, parou ali a sua intimidade com o Eterno. Infelizmente, é a verdade. Né? Eu vi até o outro irmão na Techuvá aí, falando palavrão, xingando pessoas, rogando praga e dizendo, eu não quero isso não, isso aí é judaísmo, isso aí é farisaísmo, isso aí é isso e aquilo, eu quero é sentir o que eu sentia no início, que eu orava, eu sentia o Espírito de Deus e eu tremia a carne. Claro,
O Eterno vai fazer a mesma coisa com você. Só que ele mostrou o mandamento para fazer mais ainda do que aquilo. E tu rejeitasse. Né? Por que tu não sente hoje? Porque ele te revelou e tu continua desobedecendo. Essa é a grande diferença. Então, prestem atenção no que Yeshua está falando com vocês todos os dias. Eu já li o capítulo 9 ontem, hoje é o 10. Parem de ser teimosos, cabeça dura, pescoço duro, como seus patriarcas foram. Parem, se arrependam, peçam perdão e passem a obedecer, que o Eterno vai fazer maravilhas, milagres, livramento, coisa que você não vai acreditar de tão grandioso que vai ser. Agora, se você não der o passo para crer, acreditar, fé, emunar, né? Então, meu irmão, vai ser muito difícil, tá? Vai ser muito difícil. Muitos vão ser salvos na desobediência, vai. Tem pessoas aí que, mesmo desobedecendo, lá no final, eles vão se arrepender, vão pedir perdão ao Pai de coração, o Pai vai ver a sinceridade deles e eles vão ser salvos pelo Espírito do Pai e a misericórdia dele. Mas vão sofrer a vida toda. Imagina, 100 anos de penitência sobre a face da terra. Ó, viver obedecendo a Deus nesse mundo é difícil. Imagina sem desobedecer. Né? Vai ter muito desgosto, ranger de dente, vai ter muita coisa. Se o Eterno escolheu você para estar no reino do céu, você vai estar. Mas na desobediência, você vai sofrer muito. Você tem a opção, né? Tá lá o buraco. Você olha para dentro do buraco e você pode escolher não entrar agora. Dizer assim, ó, eu não posso ser tão burro, né? Ou seja, até o burro é mais inteligente porque ele obedece o que Deus manda, mas eu não posso ser tão tolo, né? Eu vou parar e vou voltar agora, antes que eu caia no buraco. Ó, fulaninho tá lá dentro, eu não preciso estar igual a fulaninho, né? Eu vou obedecer aqui e continua uma relação com o Eterno. Quantas vezes a gente já teve na Techuvá, olhou para trás e disse, meu Deus do céu, se na época que eu era da escola obedecesse a Deus, ia ser tão diferente. Eu queria saber o que eu sei hoje, né? Ou seja, imagina daqui a 100 anos, tu desobedecendo, sofrendo, aí depois 100 anos tu olha para trás, poxa, como eu queria ter obedecido ao Eterno antes. E depois morre, né? Fica ali desfrutando o Espírito do Eterno na tua vida, só 30 minutos, depois morre, né? Quem perdeu? Foi você que perdeu, né? Não foi o Eterno. O Eterno está lá. Ele quer te salvar, tá entendendo? Você que está perdido, você que está condenado. Então pare para ouvir o que o Deus de Israel tem para a tua vida. Em nome de Yeshua, tá? Tenha emunar, e emunar é crer que o Eterno vai cumprir as promessas dele na tua vida, que ele deu a Abraão, Isaac, Jacó e todos os patriarcas, na tua vida, se tu obedecer o mandamento. Isso é emunar. Tu cumpre os mandamentos sabendo que o Eterno vai fazer a parte dele, tá? Que o Eterno derrame bênção e guarde, em nome de Yeshua, nessa festa de Pentecoste, que ele derrame o Espírito dele sobre as nossas vidas, nos purifique e nos traga a verdadeira Shalom. Eu não sei onde esse áudio vai chegar, mas que seja grandioso na tua vida, tá? Essas palavras. Que não venha de mim, que venha direto do Eterno para a tua vida, tá? Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Rapaz, eu não sei.